Olá, sejam muito bem-vindos à Rádio Sbot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Antes de mais nada, gostaria de pedir a todos que estão ouvindo que sigam a Rádio Sbot. Compartilhem esse episódio, mandem para os amigos, comentem, e isso ajuda muito a gerar engajamento, e isso é muito importante. Ao término desse episódio, comente o que você achou. Vai ter uma caixinha de perguntas ali no final para poder pontuar as suas colocações. Espero que aproveitem. Hoje temos mais um episódio do programa Controvérsias de Ortopedia, com o tema Tratamento de Doenças do Dupuytren, colagenase versus fasciotomia percutânea. Eu sou o Luiz Guilherme Lenzi, cirurgião da mão, mestre e doutor pela Escola Paulista de Medicina, atualmente residindo na cidade de Blumenau. E gostaria de apresentar os convidados para esse interessante debate desse interessante tema que é o do Dupuytren. Dr. Maurício Pinto Rodrigues, que é mestre pela Universidade de São Paulo, médico assistente do grupo de mão e microcirurgia do IOT, HCFM USP, e o Dr. Francisco Schwartz Fernandes, ortopedista especialista em cirurgia ortopédica da extremidade superior. Oi, todo mundo. Obrigado pelo convite participar da SEC. Já faz um tempo que eu saí do Brasil, eu estou aqui agora na Flórida. Sou ortopedista, como o Lenzi falou, sou ortopedista do membro superior aqui na Flórida desde 2007. E atualmente eu estou trabalhando num sistema hospitalar conhecido como Advent Health, onde eu faço a parte de membro superior dos últimos mais ou menos 10 anos. Bom, também é uma satisfação estar aqui com presenças tão ilustres, né, para a gente abordar esse tema aí relativamente controverso, né, não diria nem tão controverso, né. Eu já estou militando aí na cirurgia da mão há praticamente 25 anos, né. Ah, tenho um contrato, tenho um vínculo com o Hospital das Clínicas, né, da Universidade de São Paulo, e também atuo na outra ponta no serviço privado, né, de hospitais como Albert Einstein, Sírio-Libanês. Então, e essa é uma amostragem interessante, né, quando a gente fala de tratamento de todas, de praticamente todas as doenças, né, que a gente encontra dessa variabilidade, né, de recursos disponíveis. Então, acho que isso é muito interessante. Bom, mais uma vez gostaria de agradecer a presença ilustre. Então vamos dar início ao nosso bate-papo e eu acho interessante a gente comentar e começar pontuando algumas perguntas iniciais que todo ouvinte que está escutando o nosso podcast sobre doença de Dupuytren seria muito interessante pontuar. Doutor Maurício, sobre epidemiologia, etiologia da doença de Dupuytren, o que o senhor acha importante pontuar para os ouvintes? Bom, pensando aí na variedade, né, da nossa audiência, desde de doutores, professores, até os residentes, né? Então, a gente começar destacando realmente conceitos básicos, né, da associação com a descendência europeia, principalmente dos povos mais do norte, né? Para mim, indiscutivelmente, hoje, pelo que eu já pude ver, né, e tive a oportunidade de fazer a minha dissertação de mestrado numa avaliação de variações genéticas, né, em pacientes com Dupuytren, a causa genética é a principal, né? E a gente tem, tradicionalmente também, os fatores como diabetes, tabagismo, a própria epilepsia ou o uso, na verdade, de medicação anticonvulsivante, né? E isso são associações já relativamente também bem estabelecidas, né? Mas, sem dúvida alguma, é o fator genético. Aqui nos Estados Unidos, onde eu trabalho, basicamente a maioria da população é caucasiana e tem uma forte descendência de europeus do norte, como o Maurício falou. Ah, a gente vê essa clara correlação, né? Mas como o Maurício falou também, a gente não pode esquecer desses fatores de risco que a gente às vezes pode encontrar, mas não obrigatoriamente. O paciente que é diabético vai ter Dupuytren, o paciente que tem epilepsia vai ter Dupuytren.
Eu tenho vários pacientes que não têm nada e têm Dupuytren. A maioria dos pacientes que eu atendo aqui com Dupuytren são do sexo masculino, e normalmente tem a variação bem abrangente que pode afetar um dedo ou dois, afetar a mão inteira, afetar as duas mãos. Não existe um padrão específico e típico de como o Dupuytren vai afetar esses pacientes. A gente sempre tenta correlacionar a Dupuytren com a presença na região do genital masculino ou nos pés, que também a gente encontra muitos pacientes que têm tanto na mão, tanto como na sola do pé. Mas é como o Maurício falou, então tem que estar atento para os fatores causais da doença do Dupuytren. É só pensando aí essa observação que o Fran fez, eu acho que é importante. Por exemplo, existe um espectro enorme, né, de acometimento, desde um raio único, como múltiplos raios, e nisso a gente tem a chamada diátese de Dupuytren, né, de Dupuytren, e que isso já dá um indício se a gente já está presente numa situação de maior ou menor gravidade. Então, como ele bem pontuou, as apresentações ectópicas, né? Pacientes do sexo masculino, que existe uma proporção variável, mas você pode achar trabalhos que falam de 2:1, 3:1, até 9:1 em relação a mulheres, né? Então, o fato do sexo masculino já pode ser considerado já como um fator que se espera uma progressão maior e mais rápida, né? E o acometimento bilateral, né? Então, essa daí a gente são situações que presentes você já talvez tenha uma abordagem de tratamento até um pouco diferente. Você acha, Maurício, que o Dupuytren no sexo masculino é mais agressivo que no sexo feminino? Porque eu tenho a impressão, de novo, não tenho dados científicos, mas a maioria dos pacientes do sexo feminino que eu atendo aqui, eles têm uma progressão de Dupuytren na mão muito mais agressiva do que no homem. Na Só verdade, gostaria de pontuar uma coisa, que isso a literatura traz mesmo, sabe? É. Pacientes, obviamente que é um trabalho estrangeiro, né? Talvez não seja a nossa realidade, mas os pacientes do sexo feminino que apresentam Dupuytren tendem a ter uma progressão, uma agressividade da doença um pouco maior do que o sexo masculino, embora o Uma sexo recidiva masculino seja também. mais frequência. E uma é, recidiva também muito mais acentuada no sexo feminino do que no sexo masculino. é, e caracteristicamente o acometimento no sexo feminino é um pouco mais tardio, né? Tem essa proporção, por exemplo, nas décadas, sei lá, sétima, oitava década, esse gap tende a se aproximar. É bacana também lembrar ao ouvinte, né, que a doença do Dupuytren, ela também tem outros nomes, né? Também é chamada de fibromatose da face palmar, alguns chamam de moléstia de Dupuytren. E de onde é que vem esse nome, né? Dupuytren, na verdade, era um barão, né? O barão de Guillaume Dupuytren, que foi o primeiro a descrever o tratamento cirúrgico da doença, né? Ela primeiramente foi descrita por Félix Plater em 1600 e alguns quebrados, mas depois, em 1822, o Barão de Dupuytren, que por pegar na mão das pessoas, quer dizer, as pessoas pegavam na mão dele para beijar, porque ele era um barão, ele era um nobre, então ele sentiu isso na palma da mão das pessoas e descreveu. E uma curiosidade sobre o Barão de Dupuytren é que ele era um médico, anatomista e cirurgião que participou da esquadra do Napoleão. Então, assim, ele tem uma importância na história bem grande. Eu acho que a doença ser batizada com o sobrenome dele, assim, na ortopedia, que a gente gosta muito dos epônimos, é um troço bacana. Sim. Não, e só mais uma ilustração aí que você falou do Plater, né? Foi, se eu não me engano, 1614, que foi é o primeiro relato, e que, na verdade, ele acreditou isso muito mais a uma lesão de tendões flexores do que de ser uma retração da face palmar. Perfeito, E perfeito. uma coisa que eu notei muito nos últimos anos, que eu saí de Tampa, que é mais ao sul da Flórida, e vim para Ocala, que é uma área onde tem muito aposentado. Então, a minha faixa etária subiu de
40, 50 para 60, 70. Vocês notam uma correlação entre a doença de Dupuytren e dedo em gatilho? Porque é uma coisa que eu noto muito aqui, pacientes vêm para mim com dedo em gatilho e durante o exame eu percebo que eles têm Dupuytren também. O nódulo, aquele nódulo fibroso que quando a gente faz a palpação e alguns pacientes inclusive relatam um pouco de dor, eu não, eu assim já procurei até na literatura se achava alguma coisa e não achei nada. Esse nódulo fibroso que faz ali na face palmar dos pacientes com gatilho é uma certa frequência. Inclusive nesses pacientes, às vezes que tu faz a cirurgia para liberação do túnel ósseo fibroso para o gatilho, eles melhoram do gatilho, enfim. Só que num prazo de evolução dos pacientes, nota-se que fez essa fibrose um pouquinho mais proximal, um pouquinho mais distal. Então, talvez tenha alguma relação com a fibromatose da face palmar, talvez não patológica, não que forme a corda propriamente dito, né? Não sei, eu tenho essa impressão, mas não tenho nenhum dado da literatura que mostre. Então, isso é um dado também interessante. Eu já tive vários não, mas alguns casos também de trauma. Então, o paciente tem uma fratura de metacarpiano, teve uma fratura de falange, e depois, sei lá, de 6 meses, ele chega e fala, doutor, apareceu um caroço aqui, né? Então, assim, existe também uma correlação com o trauma, né? Mas aí, quando você vai analisar o processo de cicatrização, onde aparece o miofibroblasto, que é exatamente a mesma célula é, patológica, né? Que é a transformação do fibroblasto para o miofibroblasto, que é a célula que vai possuir a capacidade contrátil muito maior, né? Ela, em termos de miofilamentos, ela se aproxima a uma célula muscular lisa, né? Então, eu vejo isso como um paciente que já tem alguma predisposição, alguns fatores genéticos isolados, e, por exemplo, você ali, o corte que você fez na face ali, gerou realmente um processo cicatricial. Só que esses casos por trauma, por outro lado, dificilmente você vê uma grande progressão. Fica um cordãozinho lá que, pelo menos nesses casos que eu observei pós-fratura, se estabilizaram. Bom, vamos dar seguimento então, porque tem muito assunto, tem muito pano para manga. Continuando então, sobre o diagnóstico, como é que vocês costumam fazer o diagnóstico na prática clínica de vocês? Usam algum tipo de exame de imagem? O exame físico já está de bom tamanho? Em termos práticos, doutor Maurício, o que o senhor acha? Bom, na verdade, o diagnóstico para mim ele é eminentemente clínico, né? Acho que o paciente, muitas vezes o paciente chega um pouco assustado porque ele vê aquilo como um tumor, né? Na verdade, aquela alteração, aquele nódulo, né? Então, essa primeira consulta acaba sendo uma consulta muito mais de orientação para os casos que chegam com nódulo, né? E isso daí, como eu na apresentação eu comentei, a gente vê uma grande diferença. Essa realidade de nódulo é muito mais na prática privada, né, do que no caso do hospital público, onde a gente já vê os casos realmente já com contrações até muito importantes, né? Por outro lado, hoje em dia, às vezes até pela demanda do paciente, né, até por uma questão de relacionamento médico-paciente, eu acabo solicitando uma ultrassonografia, mais para confirmar que vai se observar esse espessamento, né? Mas não é a minha primeira opção, na verdade, o meu diagnóstico ele é eminentemente clínico mesmo. Eu também. Como o Maurício, para mim, o diagnóstico de Dupuytren é basicamente clínico. Eu tenho ultrassom no consultório, então eu faço ultrassom de alguns pacientes, mas para dar uma paz de espírito para eles. E às vezes nesses pacientes que eles têm uma suspeita que tem um dedo em gatilho e Dupuytren, eu faço a avaliação, daí eu consigo ver se o tendão está livre, não está livre, onde é que está o nódulo é mais localizado na palma, na face palmar, ou não, na realidade, não no tendão. Mas é basicamente um diagnóstico clínico. E para a gente aqui,
como a gente depende muito da autorização do convênio para determinar o tratamento, a gente tem que ter o que a gente chama de tabletop sign, entendeu? Tem que estar positivo, a contratura tem que, para tratamento com a colagenase ou até para cirurgia, tem que ter a contratura com mais de 25 graus, na meracarpofalangiana ou na interfalangiana. Então, clinicamente, é isso que a gente leva em consideração. Perfeito. Essa seria a minha próxima pergunta, os critérios de indicação ao tratamento de cada um de vocês. Doutor Francisco já pontuou e doutor Maurício. Na verdade, eu acho que é até meio consenso, né? Porque exatamente nessa situação, quando o teste da mesa, né? Eu aqui do lado do Brasil, eu vou usar o português. O teste da mesa, ele é positivo, né? Ou seja, você pede para o paciente apoiar e aí ele não consegue apoiar a mão totalmente espalmada, é quando normalmente já começa algum grau de comprometimento funcional, né? Então isso gira em torno dessa contratura aí de 20 a 30 graus, né? Da metacarpofalângica, tá? A interfalângica, que talvez a gente vá falar um pouquinho mais para frente, né? Na minha opinião, é o grande problema essa contratura, né? Que é o que leva geralmente a deformidades residuais, a recidiva. Eu, pelo menos, tendo a ser um pouquinho mais agressivo, né? Qualquer grau de contratura, eu acho que talvez seja interessante a gente já intervir e não esperar essa contratura maior. Bom, então basicamente são os critérios clássicos que a literatura apresenta que cada um usa, né? Bom, então vamos falar, entrar no tema propriamente dito, que é o objetivo do nosso podcast, né? Eu gostaria que cada um exemplificasse um pouquinho qual é o grau de contato e experiência de vocês com o uso da colagenase. Pergunta para ambos. Bom, deixa eu falar primeiro que a minha é mais rápida. O meu contato basicamente é com aulas em congresso, em papers, né, em artigos, que realmente pela indisponibilidade aqui no Brasil não tem como a gente ter qualquer experiência, né? Bom, eu estou usando o Xiaflex, que é a injeção de colagenase, desde que eles foi aprovado pelo FDA. Quando eles liberaram isso no mercado, a gente passou por um treino bem interessante. Eles desenvolveram um braço mecânico para treinar a gente a ter a muscle memory, né? A memória muscular da sensação da infiltração, onde você ia através da pele, do tecido subcutâneo, daquela rigidez que a corda tem quando você penetra com a agulha, para você saber exatamente a profundidade aonde você ia fazer a infiltração com a colagenase. E eu venho fazendo o uso da colagenase basicamente desde que foi liberado pelo FDA, acho que foi em 96 ou até um pouquinho depois de 96. Basicamente, a minha primeira linha de tratamento para todo paciente que apresenta a contratura de Dupuytren, nos indicador, dedo médio, anular e o dedo mínimo. O FDA nunca autorizou ou aprovou o uso da colagenase para as cordas que desenvolvem no primeiro espaço, First Web Space, né, mas a gente usa muito off-label, né? Porque como a gente não usa toda a medicação quando a gente faz a infiltração, o que sobrar, eu sempre injeto, se o paciente tem contratura no First Web Space, eu injeto também para fazer manipulação aí nessa área. Bom, perfeito. Então, doutor Francisco, já continuando no tema do como usa, o senhor tem algum tipo de direcionamento ou distinção para pacientes que o senhor vai abordar com o uso do Xiaflex, né, com o uso da colagenase, em detrimento a uma liberação percutânea ou propriamente a cirurgia aberta? O senhor inicia o tratamento pelo uso da colagenase? Basicamente, eu sigo as recomendações do FDA, né? Então, as recomendações mais atualizadas do FDA você pode injetar a colagenase em 2 dedos numa mão
um dedo, e se você tiver em cada mão, ou em 2 lugares diferentes no mesmo dedo. Então, o paciente vem com 2 dedos na metacarpofalângica, você pode injetar nos 2 lugares ao mesmo tempo. Ou na interfalangiana proximal e na metacarpofalangiana na mesma hora. Ou se o paciente tem em 2 lugares diferentes, em 2 mãos diferentes, você pode injetar nas 2 vezes. Só uma observação. Então, na verdade, você tem 2 pontos de infiltração que você vai distribuir como você quiser, é isso? Isso. Normalmente, o Xiaflex vem num vidrinho, né? Vem liofilizado, a proteína vem liofilizada, e cada vial, cada dose de medicação é para um lugar de infiltração, entendeu? O que acontece é que quando você reconstitui essa medicação, você reconstitui um total de 0,40 ml, entendeu? E a recomendação é que você injete na metacarpofalangiana 0,32 e na interfalangiana 0,28. Então, a reconstituição da medicação é a mesma para qualquer lugar que você vai injetar. É só o volume de medicação que é diferente. Por isso que quando eu tenho pacientes, por exemplo, que tem no First Web Space, o que tiver sobrando, eu injeto, entendeu? E como é uma medicação extremamente cara, eu sempre discuto com o paciente antes para pegar a autorização do paciente, mas tudo que sobra, se eu vejo que tem áreas que podem ser utilizadas, entendeu? Se eu vou fazer 2 injeções, vai sobrar uma terceira. Aí eu pego esse restinho e injeto também, mas é completamente off-label, né? Perfeito. Doutor Francisco, então, com a disponibilidade da colagenase aí nos Estados Unidos, o senhor acha que existe espaço para fasciotomia percutânea? Bem honesto com vocês, eu aprendi a fazer fasciotomia percutânea durante o fellowship, mas na verdade eu nunca usei, entendeu? Eu sempre tenho preocupação de pegar, sem poder saber exatamente onde eu estou fazendo essa liberação e começar a usar uma agulha e, e já tive vários pacientes que vieram para mim, foram tratados por outros médicos, ah, por liberação, a liberação com a agulha e tiveram lesão digital, de nervo digital. Aí eles ficam bravos com outro médico, não querem continuar o tratamento com eles e acabam vindo para o meu consultório. Aí a gente tem que fazer exploração cirúrgica aberta, identificar onde é que está a lesão do nervo, reparar a lesão do nervo. Não é uma coisa muito frequente, mas não é completamente inexistente. Eu tive vários pacientes com esse tipo de problema. Por esse motivo, eu nunca me senti confortável o suficiente de fazer esse tipo de tratamento. Então, no meu protocolo, o paciente vem com duplo trem. Quer fazer a infiltração, fazer uma infiltração. Não quer fazer infiltração, já vamos para a cirurgia. Perfeito. Doutor Maurício, vamos trocar um pouquinho de ponto. Mas a fasciotomia percutânea ela foi reintroduzida na literatura na década de 70, principalmente pelos franceses, que têm muita preferência por essa técnica, e eles realizando um agulhamento fino, com agulha fina, para liberar a fascia, né? Sob anestesia local, assim, otimizando o tempo em centro cirúrgico, essa coisa toda. Na prática do senhor, na fasciotomia percutânea, existe algum tipo de situação que o senhor tenha preferência por essa técnica? Então, para mim, assim, em termos de opção, até pela indisponibilidade da colagenase, ainda para mim o padrão ouro é a fasectomia local, regional, né? Onde você tira praticamente somente a parte da face doente, tá? Eu acho que a fasciotomia percutânea ela vai ter espaço principalmente para os casos mais leves, né? Onde você consegue, por exemplo, definir melhor uma corda, né? Porque a gente vê casos mais avançados onde há uma difusão de espessamento
que aí eu acho que com a agulha realmente é extremamente temerário você realizar o procedimento com um alto índice de lesão, né? E lembrar que mais distal a prega palmar distal, né? Até por aquela questão da corda em espiral que anterioriza o feixe, aí realmente o É risco mais perigoso mesmo, né? ele potencializa, né? Então eu acabo deixando no meu arsenal terapêutico a fasciotomia percutânea para casos mais leves, onde o paciente concorda, né? Ou às vezes tem até a demanda de um procedimento menos extenso, né? Menos invasivo, com uma recuperação, com uma cicatrização de partes moles maior, né? Ou, por outro lado, nos casos mais severos, né? Onde você faz às vezes até por uma questão higiênica, né, para você fazer um procedimento mais seriado. Então, eu vejo a fasciotomia percutânea com a sua principal utilidade nesses pontos. Exatamente. Na literatura, às vezes a gente vê alguns trabalhos deles justamente indicando ela para os casos mais sérios para ter um planejamento cirúrgico, quem sabe, um pouco mais brando, assim por dizer, né? Mais tranquilo para poder realizar a cirurgia aberta, né? Né? Eu li um artigo se eu não me engano, o autor holandês, mas ele descrevendo a técnica, onde, na verdade, ele não usa o anestésico local, porque, segundo ele, para exatamente ter o choque, entendeu? Então, quando você estiver introduzindo ali, lógico, com essa memória muscular que o Francisco comentou, se você estiver perto do nervo, o paciente vai ter a sensibilidade preservada, né? E vai referir, olha, tá dando um choque, né? Para diminuir esse risco, né? E aí, nesse artigo, ele usa dessa estratégia até para fasciotomias da parte digital, né? Que eu particularmente já acho um pouco Sem complicado. anestésico também? Sem anestésico, sem anestésico. Uma técnica praticamente viking, né? Como a doença já foi chamada de doença viking, né? Então acho que enfim, né? Mas continuando, doutor Maurício, como é que o senhor daí fazendo a fasciotomia percutânea? O senhor costuma realizar ela ambulatorialmente, em âmbito de centro cirúrgico? Qual o material que o senhor costuma utilizar? Porque às vezes pode ser feito com agulha. Qual é a rotina de pós-operatório desses pacientes? Como é que o senhor realiza isso? Eu já usei pacientes ambulatoriais, aí com uma agulha. Aí eu gosto da agulha onde o bisel é um pouco mais grosso mesmo, aquela agulha que a gente fala a rosa, né, a 30 por 12, né, que eu acho que ela funciona meio como uma pequena lâmina mesmo, né? E já realizei também pacientes em centro cirúrgico. Aí você pode usar tanto agulha ou uma laminazinha 11 do bisturi, né? Assim, esses casos isolados, eu costumo nem deixar qualquer tipo de imobilização. O paciente mesmo com um pequeno curativinho ali no orifício de punção e demanda livre, né? E reavalio em uma semana. Dependendo, se eu achar que perdeu alguma coisa, ou deixo uma órtese, pelo menos aí para completar umas 3 semanas, né? Até completar os 30 dias de pós-procedimento, e é isso. Já fiz também em situações, por exemplo, pacientes com mais de uma contratura. Então, imagina um paciente que tem uma contratura grande do quinto dedo, onde eu vou fazer a cirurgia aberta, né? E ele tem uma corda no terceiro dedo que leva a um grau de flexão de 15, 20 graus da metacarpo falângica isoladamente. Eu acho que esses casos, em vez de você fazer mais uma via, né, para fazer toda a dissecção, eu acho que esse caso vale a pena você liberar o terceiro dedo, por exemplo, complementar só com a percutânea. E essa questão que o Maurício falou, quando você tem esses casos onde o Dupuytren já está tão avançado que não está bem definido, eu também fico meio receoso de usar colagenase, entendeu? Para mim tem que ser bem assim, eu tenho que poder pegar a corda entre o meu dedo para poder colocar a agulha exatamente na corda
Por isso que eu tento, eu tenho pacientes que têm na interfalangiana proximal do dedo mínimo, eu normalmente fico meio receoso de fazer a colagenase. Tanto que eles até que recomendam a questão da área de segurança, né? Se você tem uma corda que está bem definida, muito próxima da interfalangiana proximal, não é uma boa indicação para fazer colagenase. Você tem que estar mais proximal da prega do dedo e tem que ter uma corda bem definida, entendeu? Perfeito, doutor Francisco. Já aproveitando, então, como é que o senhor faz o protocolo pós-operatório, né? Pós-uso da colagenase, dos seus pacientes? Se realiza algum tipo de imobilização, usa Então, algum tipo de medicação no pós, aplicação da medicação, usa antibiótico, não usa analgesia? Como é que é a experiência? então é assim, o protocolo inicial de quando eles liberaram os Xiaflex no mercado era o paciente não pode estar tomando nenhum anticoagulante ou anti-inflamatório, incluindo a aspirina infantil, tá? Porque quando você faz a infiltração com a colagenase vai destruir tudo que tem colágeno, não só a corda do Dupuytren. Então, os pacientes normalmente vão ter, depois da infiltração com a colagenase, a mão vai ter inchaço, vai ficar roxa, porque vai ter sangramento subcutâneo. Pode ser que alguns deles tenham dor na região posterior do cotovelo ou na axila por conta da inflamação dos linfonodos. Afinal de contas, você está injetando uma substância estranha e o processo inflamatório vai entrar a mil, né? Então, o paciente vem, normalmente eu faço infiltração normalmente numa segunda-feira, que eu faço consultório segunda, terça e quarta-feira. E então eles fazem infiltração no Realiza no consultório mesmo? consultório. Então a gente faz infiltração no consultório na segunda-feira, aí a gente espera 48 horas e eles vêm para o consultório na quarta-feira e a gente faz a manipulação da contratura no consultório com anestesia local. Normalmente, a maioria dos pacientes vem com um dedo, entendeu? Ou um dedo com duas localizações, metacarfalangiana e a interfalangiana proximal. Aí a gente faz anestesia local com mais ou menos de 10 a 15 ml de lidocaína, e aí a gente faz a manipulação desse dedo. Normalmente a proposta é você fazer flexionar o punho e aí fazer a extensão do dedo para diminuir a tensão no tendão flexor. E aí você faz a manipulação primeiro da metacarpa falângica e depois da interfalangiana proximal, entendeu? E o que a gente observa é, quando a gente faz essa manipulação, é aquela sensação de que você está rasgando o tecido. Você ouve e você sente a corda rompendo. Ou você pode ter pacientes como um que eu fiz a infiltração e ele foi fazer jogging, caiu, tropeçou e botou a mão no chão e arrebentou tudo. E fez o meu Resolvi o trabalho. problema. Entendeu? Resolvi. Acontece. Resolveu. Então, eu sempre falo aos meus pacientes, Meira, vamos fazer a infiltração hoje, vamos fazer tal, mas vai tranquilo, evita exercício e tal, para evitar problemas. Porque uma das complicações mais frequentes que a gente vê quando faz infiltração com os Xiaflex é ruptura da pele. Porque a pele está em contratura por tanto tempo que quando você faz infiltração, aquela pele fica bem, como, não chega a ser macerada, mas ela fica bem friável, né? Então, quando eu tenho pacientes, como isso é um produto que eu tenho que pedir autorização para o convênio, no começo eu comprava e deixava estocado na geladeira. Nessa eu perdi muita medicação porque ninguém aparecia ou quando aparecia já estava expirada. Então, hoje eu só faço a infiltração depois que o convênio autorizou e o convênio que compra a medicação e entrega no consultório. Então, eu tenho mais ou menos um período de 2 a 3, às vezes até 4 semanas entre o paciente vir para a primeira consulta e vir para fazer a infiltração. Então, o que eu falo para eles é, durante esse período antes de a gente fazer o procedimento, para eles usarem vitamina E na região do local da infiltração e massagear a pele o máximo possível para tentar quebrar alguma dessas aderências entre a pele e a corda de Dupuytren. E isso ajudou a minimizar a complicação de ruptura da pele.
Hoje mesmo eu fiz uma manipulação, e durante a manipulação rompeu a pele, e aí sangrou e tal. E se isso acontece, não é um grande problema, é só educar o paciente na questão de fazer curativos diários, lavar com água e sabão, usar, antibiótico tópico e fazer um curativo. E normalmente essas rupturas de pele cicatrizam em 1 semana, 2 semanas, como a gente vê no maquete. Quando fazia maquete, cicatriza super bem. Depois que É, eu faço a manipulação, apesar do protocolo ter mudado, eles não recomendam mais a imobilização, eu continuo imobilizando meus pacientes à noite. Então eu coloco eles eu peço para minha o terapeuta ocupacional fazer um imobilizador com thermoplast e com os dedos em extensão, e aí eles dormem com isso todas as noites por um período de 6 semanas. E aí eles voltam para fazer o acompanhamento em 6 semanas e a gente normalmente libera o paciente a esse ponto. E durante essas 6 semanas, pode fazer o que ele quiser. Pode exercitar, usar a mão, tomar banho na piscina, qualquer coisa. bom, mas alguma outra complicação além dessa, da lesão de pele? Eu nunca tive. Tá na literatura, está descrito que 1% dos pacientes podem ter lesão de tendão, pode ter lesão de nervo, mas eu nunca tive nenhum paciente com isso e bate na madeira para não acontecer. Certo, Mas fala, turma. então, esse aspecto da lesão de pele é interessante, porque assim, um dos primeiros casos que eu fiz uma percutânea em centro cirúrgico, uma paciente com mais de 80 anos que tinha uma corda única no quarto dedo e que realmente a incapacitava, né? E eu fiz o primeiro ponto ali da secção, e ao estender, realmente a pele deu ela abriu junto. Tanto que nesse caso, foi um dos poucos que eu precisei dar 2 pontinhos lá, né? Então, realmente, isso acontece e não é inerente não é o efeito da enzima, né? É muito mais por essa conexão da fáscia, né? Que a gente pensa muito na fáscia nesse sentido mais longitudinal, né? Mas ela tem essas conexões tanto transversais, né? E também verticais, que é exatamente o que dá a depressão, né? Então, Uhum. e que tem essas conexões verticais também para os planos mais profundos, né? Até o periósteo. É, É, e eu a gosto. literatura descreve, né, como ponto das complicações tanto da fasciotomia percutânea quanto o uso da colagenase, a lesão de pele, mas que ela não é uma complicação sem muita repercussão, porque como o Dr. Francisco pontuou muito bem, o Maquete tem uma evolução muito boa, né? Inclusive na minha tese de doutorado a gente usou os pacientes para fazer um ensaio clínico randomizado sobre a cicatrização. Eu apresentei esse trabalho há um tempo atrás, até no congresso da SBOT. E tem uma evolução muito boa, né? O Maquete ele cicatriza muito bem, então não teria uma outra repercussão. Mas aproveitando, doutor Maurício, as complicações da fasciotomia percutânea, a gente já conversou um pouquinho sobre lesão de nervo, né? Lesão de tendão, e agora o senhor pontuou a lesão da pele. Alguma outra que gostaria de lembrar, não? Não, acho que em termos de complicações, tanto a lesão do nervo quanto do tendão já está de bom tamanho, né? Então, acho que, na verdade, aí, para você minimizar isso, eu acho que é a eleição do caso, né? Eu acho que não pelo menos para mim, não é a técnica principal, né? Eu uso ela como um adjuvante, né? No meu arsenal, tá? Na verdade, aí a gente tem que pela literatura, a gente vê bastante comparação, né, entre a fasciotomia percutânea e a enzimática, né? E elas são muito semelhantes em termos de recidiva, né? E que as duas têm um ponto negativo em relação à cirurgia aberta, né? Que a cirurgia tradicional, ela estatisticamente, ela tem menos recidiva, né? Vamos dizer assim, ela dura mais tempo, né? Então, talvez, se a gente puder colocar na percutânea como uma complicação, seria também essa recidiva mais precoce. Feito.
Perfeito. Bom, dada todas as colocações, brilhantes colocações aí, explanando sobre o tema, sobre a técnica, a experiência do Dr. Francisco nos Estados Unidos com essa medicação, infelizmente aqui no Brasil a gente não tem a possibilidade de fazer uso dela, né? Inclusive também na Europa, agora em 2020, foi tirada realmente de circulação o Xiapex lá, não é o Xiaflex. Eu gostaria de perguntar aos participantes se eles gostariam de fazer ainda alguma colocação final, expressar alguma opinião sobre o assunto. Fiquem à vontade, por favor. Bom, na questão, como o Maurício falou, a questão da recidiva, ah, eu tenho recidivas de casos que vêm depois da infiltração com Xiaflex, e normalmente, se eu tenho um paciente com recidiva, eu não vou recomendar uma outra injeção. Normalmente, eu faço a liberação cirúrgica nesse momento. Ah, e o principal motivo é a questão a quantidade de cicatriz que desenvolve na região onde a gente fez essa infiltração com o Xiaflex é bem mais exuberante e perde aquela delimitação que normalmente o Dupuytren tem, né? Então, até a cirurgia fica mais complicada depois da injeção com o Xiaflex. E isso é um dos pontos que eu discuto com meus pacientes na questão da indicação. Então, se você vem com uma corda bem delimitada, o Xiaflex funciona super bem, os pacientes ficam super contentes com o resultado, porque é menos agressivo do que a cirurgia. Mas eu sempre oriento a questão de, se você tiver recidiva em 4, 5, 6 anos, cirurgia vai ser muito mais complicada do que se a gente fizer cirurgia agora. E eu tenho vários pacientes que acabam mudando de ideia entre fazer a infiltração de Xiaflex e decidem ir pela cirurgia para evitar esse tipo de complicação a longo prazo, né? Mas eu acho que é um tratamento fenomenal, entendeu? Demora literalmente 5 minutos, ah, e o paciente sai super satisfeito. Por curiosidade, qual é a técnica que o senhor costuma empregar nos pacientes quando faz a cirurgia aberta, a fasciectomia, né? Faço fasectomia total, abro de cima a baixo. Tiver que abrir, eu abro e solto tudo. Mas e qual tipo de incisão o senhor costuma usar? Faço uma zetaplastia. Certo. Doutor Maurício, Também, né, principalmente para os casos de corda única, né, você vai fazendo a incisão quebrada, né, exatamente em cima do raio, e aí a gente precisa estudar um pouco mais a parte, né, da onde vai ficar a incisão para situações de mais de uma corda, né, principalmente as cordas adjacentes, né, eventualmente vamos pensar numa situação de um acometimento do terceiro ao quinto raios, né, onde você vai fazer a ressecção de todos, né, aberta, aí, por exemplo, talvez já começar a pensar até numa incisão transversa, né, e depois, dependendo da onde você está vendo que tem um comprometimento maior, você começar a desenhar algumas extensões. eu não sei de vocês, assim, eu tive a impressão que depois que a gente teve a nossa série de casos lá pro meu trabalho, né, eu comecei a usar um pouquinho mais a classificação de Tubianá para poder fazer a minha opção, sabe? Quando o paciente acaba sendo muito grave, que tem lá o acometimento de mais de um dedo, uma classificação de Tubianá 3 ou 4, eu já tenho uma preferência um pouco maior de fazer a palma aberta, né? Uma cache clássico. E quando é um pouco menor, eu tenho preferência pela incisão de Brunner mesmo, sabe? O zigue-zague, eu acho que eu tenho isso na minha prática de consultório e até então está indo muito bem. E foi uma opinião que eu mudei depois de acompanhar os pacientes com a palma aberta, sabe? Tem um grau de satisfação muito grande no final, mas até chegar ao final ela é um pouquinho complicada, demanda um pouquinho mais de troca de curativo, um pouco mais até de ansiedade do paciente. Eu já tive paciente que desmaiou no ambulatório na troca de curativo, sabe? Então, e isso é uma coisa interessante, principalmente nos casos mais graves e de recidiva, né?
a gente não pode esquecer da dermofaciectomia, né? E aí você pode lançar mão da técnica de face aberta, de palma aberta, né? Ou, na verdade, você também pode fazer um enxerto de pele ali no primeiro tempo, né? Que é o importante é você ressecar a pele conjuntamente com a face doente. Uhum. E aqui os pacientes estão ficando cada vez mais atentos à questão do diagnóstico, porque o Xiaflex investiu tanto em comerciais a respeito de Dupuytren. Eu tenho pacientes hoje que chegam muito mais menos agudo, menos severo do que antigamente. Antigamente ninguém sabia, entendeu? Antigamente eu cheguei até a fazer amputação de dedo, porque a contratura estava completamente na palma e não tinha o que fazer. Hoje em dia é mais raro eu pegar pacientes com uma contratura tão significante como no passado. Perfeito, então. Gostaria de agradecer muito a colaboração dos dois. Eu acho que foi extremamente proveitoso a experiência do Dr. Francisco aí nos Estados Unidos, Dr. Maurício também, que tem ampla experiência na doença de Dupuytren. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Sbot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Gostaria de lembrá-los de ativar o sininho, fazer os seus comentários, compartilhar com seus amigos, enfim, tudo que puder aí nos ajudar a difundir o nosso podcast e o conhecimento. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!